seja bem-vindo ao nosso Capanga Cultural. Eu sou a professora Kelly Duarte. Estarei com você a todo momento, auxiliando a encher nossa capanga de conhecimento. Bora lá? O tema da nossa aula é pintura. A frase de Marie Philippe define suavemente o que é pintura. A pintura é uma poesia silenciosa e a poesia é uma pintura falante. A pintura está presente no nosso cotidiano. Pintamos paredes, unhas, cabelos, carros. Mas a pintura que trataremos é um fazer artístico, representando o real e o imaginário. A pintura existe na vida do homem desde a época das cavernas. A pintura rupestre resistiu ao tempo e nos conta sobre o passado tão distante. A pintura, assim como o desenho, é uma obra bidimensional, por ser realizada em uma superfície plana. Mas alguns recursos e elementos dão a ela efeito e sensação tridimensional. Se a imagem representada for realizada observando algo real, é uma pintura de observação. Já se foi alguma lembrança, uma memória, é uma pintura de memória. Se foi algo inventado, imaginado, uma pintura de imaginação. Materiais. O elemento mais chamativo da pintura é a cor. Essa cor é obtida pelas tintas. Há diferentes tipos de tintas. Elas são feitas basicamente de 3 elementos: o pigmento, que é o que vai dar cor à tinta, o aglutinante, que fixa a cor na superfície, e o diluente, que vai ralear essa tinta. As tintas mais tradicionais são a têmpera, a tinta a óleo, a tinta acrílica, o guache, a aquarela e a encáustica. A têmpera é a tinta artística mais antiga, é feita de ovo inteiro ou uma parte. Foi muito usada na Itália nos séculos XIV e XV. Tem cores limitadas, visto também que a gema tem uma cor muito intensa. Tem secagem rápida e por isso se observa a sobreposição de pinceladas. A tinta a óleo surgiu como uma nova opção de tinta. Sua base e seu aglutinante é o óleo obtido pelo óleo de linhaça, dentre outros tipos de óleo. Possibilita uma pincelada mais macia, tem cores vivas, variadas, a secagem é mais lenta. Quando seca, cria por vezes um efeito craquelado. É vendida normalmente em tubos. A tinta acrílica, cujo aglutinante é uma resina acrílica, que se parece com uma cola, possibilita cores brilhantes e uma secagem super rápida. É relativamente nova. Ela foi inventada agora na década de 60. Adere bem a diferentes superfícies. Quando seca, só é removida com solvente. É vendida em tubos e potes. O guache é a tinta que normalmente usamos na escola, mas há uma versão profissional também. É bem solúvel, tanto que o termo vem de graso, que quer dizer tinta de água. As cores são mais opacas, é vendida em tubos e pastilhas. A aquarela, normalmente vendida em pastilhas, parece um estojo de maquiagem. É solúvel em água. A aquarela tem água até no nome. Suas cores são suaves e o trabalho delicado e frágil. Outra tinta, menos conhecida, porém não menos importante, é a encáustica. Lembra o giz de cera derretido. É a base de cera e por isso deve esquentar a mesma para o uso. É uma tinta resistente ao tempo, se não exposta ao calor, e data da Idade Antiga. Outros materiais são o diluente, usado para dissolver a tinta, a água é muito utilizado como diluente, o solvente, usado para limpar as tintas dos pincéis ou onde quer que seja necessário, o verniz, que depois da obra pronta, protege da umidade e da sujeira. Os suportes são os locais que você vai pintar. Mais tradicionais são a tela, paredes, papéis, chão, mas onde pintar vai da escolha e necessidade do artista. Esse local, esse suporte que vai ser pintado, precisa de uma preparação, uma base para receber o trabalho, a fim de dar maior qualidade e durabilidade ao trabalho, mesmo sendo em telas. Há no mercado bases para isso, mas o artista também cria suas próprias bases. Os instrumentos. Os mais usados são os pincéis, para se usar com as tintas. O godê, essa forminha, é utilizada para misturar as tintas. O cavalete,
é utilizado para apoiar a tela, e as espátulas para trabalhar com materiais mais densos e dar efeitos diferenciados. Os pincéis têm 3 partes, como você pode observar na imagem. O pelo, que pode ser natural, ou seja, de um animal, ou sintético. A virola, que é a parte metálica que segura os pelos no cabo ou mango. A ponta do pincel pode ter diferentes formatos: redondo, chato, chanfrado, que é a pontinha cortada, formato de leque e assim por diante. Os pincéis possuem numeração, que começa do 0 e vai de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, 8. Cada ponta diferente do pincel vai resultar uma pincelada diferente. Um pincel chato bem largo é uma trincha. Se usa também rolos na pintura, não só de paredes, mas na pintura em tela e outras superfícies também. Observe essa linda obra do pintor bielorrusso Leonid Yefremov. Ele trabalha só com espátulas para pintar. Elas parecem pequenas colheres de pedreiro. Atente para as texturas deixadas pelo instrumento. Fantástico, não é mesmo? Técnicas convencionais, ou seja, comuns. O que usa a têmpera? Aqui, O Nascimento de Vênus de Botticelli, obra de 1483. Nesta, pintura a óleo, obra Noite Estrelada de Van Gogh, feita em 1889. Mais de 400 anos separam as duas obras. Pintura com tinta acrílica, obra de Luciano Martins. Observe como as cores são vivas. Pintura com guache, técnica muito usada pelo artista Aldemir Martins. Esta obra é de 1995. Aquarela. Observe a suavidade de tons obtidos pela água. Essa obra é de Victor Ottaviano, um tatuador que tatua aquarelas. Esta é encáustica, feita pelo artista uruguaio Asfandurov Nisbi. O lápis de cor, usado no desenho, também é um instrumento para pintar, assim como o giz de cera e o pastel seco. Os afrescos são pinturas em paredes e tetos, também são outra técnica tradicional de pintura, usada com menos frequência atualmente, mas já muito utilizada ao longo da história. Aprecie a imagem, a famosa obra de Michelangelo, A Criação de Adão, de 1512, no teto da Capela Sistina. Os painéis murais são grandes obras feitas geralmente para dizer algo impactante. Este da imagem é o painel Guerra e Paz de Cândido Portinari. É feito em 2 partes, de 14 por 10 metros cada. Portinari faleceu por intoxicação com as tintas que usava, pois tinham chumbo, um material tóxico. É necessário ter muito cuidado com tintas e demais materiais. Técnicas não convencionais, ou seja, técnicas diferentes. Se trata de usar materiais, técnicas, suportes diferentes. Nesta obra, Vicky Muniz usou geleia de morango e doce de leite para pintar. Aqui, a técnica criada pela artista Goiandira do Couto e sua pintura com areias coloridas. As mídias e a pintura. Mesmo não usando tinta, as mídias, com seus aplicativos e programas, possibilitam criar obras de grande qualidade. Depois podem ser impressas. Há muita tecnologia, bons materiais para isso. A pintura pode ficar no formato digital mesmo, se o artista desejar. Recursos. Recursos são possibilidades, atitudes, escolhas que podem ser usadas no trabalho, por exemplo, para obter maior qualidade e realismo na pintura. Por exemplo, escolher de qual lado vem a luz na obra, usar então a luz e sombra para dar volume e proporção, as pinceladas acompanharem a forma do desenho, utilizar o degradê para dar realismo, usar cores escuras nas sombras, não só o preto puro, a velatura, que é uma sucessão de camadas finas, ou impasto, camadas grossas na pintura. Uso sustentável de materiais. Além de evitar desperdícios de materiais e instrumentos, o artista pode ter uma atitude sustentável ao usar materiais que seriam descartados e elementos naturais. Pode, por exemplo, criar tintas com materiais da natureza, urucum, açafrão, café, terra. Pintura 3D. Muitos artistas
usam recursos da pintura e criam efeitos incríveis de tridimensionalidade. Esse artista, agora, é o alemão 1010. Ele cria portais infinitos em paredes e no chão. Na China tem até um museu de artes tridimensionais. As obras ganham extensão para fora da pintura, dando grande realismo a elas. Observe a imagem. Saiba mais. No geral, as pinturas podem ser uma paisagem, que é quando representam um lugar, um retrato, a representação de uma pessoa. Lembrando que Mona Lisa é o retrato mais famoso do mundo. Há também a natureza morta, que é quando há na obra elementos inanimados, frutas colhidas, vasilhas, panelas. Observe a obra de Cézanne, O Realismo das Maçãs. Esta obra é de 1890. Há também as obras abstratas, que mesclam formas, cores, linhas. Dizem que a prática nos leva à perfeição. Perfeição não é o objetivo da arte. Às vezes pode até ser, mas o diálogo com o fazer e o sentir é o mais importante. Mas a prática, essa sim, precisa ser exercitada. Por isso, temos nosso momento mão na massa, a hora de você colocar em prática o que aprendeu. As atividades teóricas e práticas estão na plataforma AVA-H. Bom trabalho e até logo!